E a gente segue por aqui, continuando com essa cobertura especial que a gente tem feito, acompanhando de perto essa tragédia no sul do país. E a gente também fala um pouco sobre os impactos econômicos, né, que acabam recaindo sobre a situação que acabam recaindo, né? Pedro Duran, que está aqui comigo do meu lado, para poder a gente trazer um pouco dos relatos, o que a gente ouviu, inclusive, conversando com associações do setor de supermercados, inclusive, porque eu conversei com o presidente do setor de supermercados, o Pedro Duran, também conversou um pouco para poder entender com a produção, só uma pausa aqui para vocês que estão, né, voltando assim agora aqui comigo, eu já iria fazer agora aqui uma entrada para trazer um pouco desses impactos econômicos. A Elisa, claro, como gaúcha, também parte da família dela, o povo dela ali, enfrentando tudo isso, não é fácil para nós como jornalistas conseguir trazer notícias dessa maneira assim aqui para vocês, sem que a gente se envolva emocionalmente de alguma forma, ainda mais numa tragédia como essa. É difícil para quem não é de lá, avalie para quem tem família nesse momento, é uma situação um pouco difícil, ela está um pouco emocionada, mas a gente vai tentar aqui, né, Pedro, me levando na medida do possível aqui, porque não é fácil, né, Pedro? A gente fica respirando fundo, vem aqui na garganta, a gente segura e vai, né? A importância da gente fazer um jornalismo competente, ouvindo pessoas como o Fernando, que trouxe esse relato, é também sensibilizar as pessoas que têm familiares, têm parentes, têm amigos nesses locais que estão alagados, as pessoas estão em cima dos telhados buscando ajuda. E é difícil para o corpo humano, sabe, Débora? Assim, cobrindo o desastre, a queda do avião da Chapecoense ou o rompimento da barragem de Brumadinho. A gente também é humano, a gente é jornalista e também é humano. A gente tenta o máximo possível distanciar um pouco para conseguir trazer a notícia para vocês, mas em alguns momentos a emoção é realmente inevitável. Então, é claro que diante de todos, claro, os danos com a vida, que esse aí não tem como a gente mensurar, a gente também tenta, aos poucos, entender os prejuízos, né, que isso vem causando. Inclusive, um dos grandes problemas que a população enfrenta agora, que é a questão do abastecimento, o abastecimento dos supermercados. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, o Antônio César Longo, ele falou sobre essas dificuldades no abastecimento dos supermercados. Segundo ele, muitos trabalhadores do setor tiveram suas casas alagadas e isso tem impedido até o reabastecimento, é claro. Vamos ouvir. A questão pontual é a questão da logística. Então, o interior já está sendo abastecido. Claro, o grande receio é Porto Alegre, que teve um grande número de trabalhadores dos supermercados que tiveram suas residências inundadas, né? As crianças sem escolas. Então, a mão de obra do setor, ela está bem comprometida na reposição. E, principalmente, aliado a isso, a dificuldade de escoamento, de chegar nessas lojas. Houve um grande número de lojas inundadas que acabaram migrando o movimento para as lojas que estão funcionando. Aliado ainda à escassez de água potável. Pois é, a escassez de água potável e de tantos outros itens, que foi o que você conseguiu também relacionar, né, Pedro? É isso. Vamos olhar então aqui na tela quais são os itens que estão faltando, vão faltar, podem faltar na gôndola dos supermercados. A gente tem aqui 2 grupos de proteínas que são bastante importantes para a alimentação brasileira, os frangos e porcos, as aves e também os suínos. E esses alimentos eles são importantes porque eles também têm uma produção larga no estado do Rio Grande do Sul e devem ter a sua produção afetada, né, Débora, nos próximos dias, justamente por conta das enchentes que alagaram até os frigoríficos. É um ponto até importante aqui, viu, Pedro? Eu trago aqui uma informação do pessoal da Associação de Proteínas do Brasil, que eles falaram para mim que, Débora, olha, o Rio Grande do Sul ele é responsável pela produção de cerca de 20% de frango e de porco no Brasil. Sim. Então, com certeza, com algumas unidades, são 10 unidades que estão paralisadas, não conseguem, ou porque estão isoladas, estão ilhadas, ou porque o alimento não consegue chegar a esses animais, ou porque as pessoas não conseguem chegar lá para poder trabalhar. Essas unidades estão paradas e a gente já vê esse efeito agora nas prateleiras, né? E a gente tem aqui outros alimentos que também, ovos, alfaces, tomate, cenoura, maçã,
A bergamota, que é a mexerica, no sul bergamota, são alimentos que são perecíveis, são frutas, legumes, verduras e ovos que eles têm uma perecividade muito maior, né? E justamente por conta disso, são os primeiros a faltarem, porque tem uma reposição muito contínua nas gôndolas dos supermercados. Então, também são produtos tidos como críticos aqui pelos supermercadistas. Pois é, e o que o presidente da associação também me explicou é que essa falta agora se dá porque essa demanda foi muito grande, 12 vezes mais do que a demanda comum por produtos, principalmente por água. Então, um estoque que era previsto para 25 dias acabou em 2, 3 dias, Sim. menos do que isso. Eles dizem que tem uma expectativa de normalização desse reabastecimento de acordo com que a água do rio baixe. Só que a expectativa, segundo a associação, é que isso possa acontecer até o final da semana, mas essa situação pode mudar um pouco, né, Pedro, diante do cenário que a gente tem e da previsão das chuvas que estão acontecendo por lá.